Título: Conferência 17: O sentido dos sintomas. Senhoras e senhores, na última conferência expliquei-lhes que a psiquiatria clínica atenta pouco para a forma externa do conteúdo dos sintomas individualmente considerados, que a psicanálise, entretanto, valoriza precisamente este ponto e estabeleceu, em primeiro lugar, que os sintomas têm um sentido e se relacionam com as experiências do paciente. O sentido dos sintomas neuróticos foi descoberto em primeira mão por Joseph Breuer em seu estudo e cura bem-sucedida entre 1880 e 1882 de um caso de histeria que desde então se tornou famoso. É verdade que Pierre Janet apresentou as mesmas provas independentemente com efeito. O pesquisador francês pôde alegar prioridade de publicação, pois foi só uma década depois, em 1893 e 1895, quando estava colaborando comigo, que Breuer publicou suas observações. Em todo caso, pode parecer questão de somenos importância saber quem fez a descoberta, de vez que, como sabem, toda descoberta é feita mais de uma vez e nenhuma se faz de uma só vez. Ademais disso, nem sempre o sucesso acompanha o mérito. Não foi de Colombo que a América recebeu seu nome. O grande psiquiatra Leuret opinou antes de Breuer e Janet, que mesmo nas ideias delirantes do insano se poderia encontrar um sentido. Bastaria que compreendêssemos a maneira de traduzi-las. Devo admitir que durante longo tempo estive disposto a dar bastante crédito a Janet por elucidar os sintomas neuróticos, porque ele os considerava expressão de ideias inconscientes que dominavam os pacientes. Depois disso, porém, ele se tem expressado com exagerada reserva, como se quisesse admitir que o inconsciente para ele não tivesse sido nada mais que uma fórmula verbal, um expediente, une façon de parler, que ele, com isso, não quis significar nada de real. Desde então, deixei de compreender os escritos de Janet. Penso, no entanto, que ele desnecessariamente perdeu muito crédito. Os sintomas neuróticos têm, portanto, um sentido como as parapraxias e os sonhos, e como estes têm uma conexão com a vida de quem os produz. Por ora, gostaria de tornar esta importante descoberta mais compreensível para os senhores através de alguns exemplos. Realmente, posso apenas afirmar, não posso provar que é assim sempre. E em todos os casos, todo aquele que procura por si mesmo essas experiências encontrará provas convincentes
Por determinadas razões, contudo, escolherei estes exemplos a partir de casos não de histeria, mas sim de uma outra neurose muito extraordinária, que é fundamentalmente muito semelhante àquela e a cujo respeito tenho alguns comentários preliminares a fazer. Essa neurose, conhecida como neurose obsessiva, não é tão comum como a universalmente conhecida histeria. Não é, se assim posso expressar-me, tão indiscretamente ruidosa, comporta-se mais como assunto particular do paciente, prescinde quase que completamente dos fenômenos somáticos e cria todos os sintomas da esfera mental. A neurose obsessiva e a histeria são as formas de doenças neuróticas em cujo estudo baseou-se inicialmente a psicanálise e em cujo tratamento também nossa terapia realiza seus triunfos. Mas a neurose obsessiva, na qual o enigmático salto do mental para o físico não desempenha nenhum papel, se nos tornou, através dos esforços da psicanálise, realmente mais compreensível e conhecida do que a histeria, e temos constatado que ela apresenta muito mais flagrantemente determinadas características extremas da natureza da neurose. A neurose obsessiva manifesta-se no fato de o paciente se ocupar de pensamentos em que realmente não está interessado, de estar cônscio de impulsos dentro de si mesmo que lhe parecem muito estranhos e de ser compelido a ações cuja realização não lhe dá satisfação alguma, mas lhe é totalmente impossível omitir. Os pensamentos, obsessões, podem ser em si carentes de significação ou simplesmente assunto sem importância para o paciente. Frequentemente são de todo absurdo e invariavelmente constituem o ponto de partida de intensa atividade mental que exaure o paciente e a qual ele somente se entrega muito contra sua vontade. Obriga-se contra sua vontade a remoer pensamentos e a especular como se tratasse dos seus mais importantes problemas vitais. Os impulsos dos quais o paciente se apercebe em si próprio também podem causar uma impressão de puerilidade e falta de sentido. Via de regra, porém, tem um conteúdo da mais assustadora categoria, tentando, por exemplo, a cometer graves crimes, de modo que não só os rechaça como alheios a si, mas deles foge com horror e se resguarda de executá-los recorrendo a proibições, renúncias e restrições em sua liberdade.
Ao mesmo tempo, esses impulsos nunca, literalmente nunca, forçam o seu caminho no rumo da realização. O resultado é que sempre obtém vitória a fuga e as precauções. Aquilo que o paciente realmente efetua os denominamos atos obsessivos. São coisas muito inofensivas e certamente banais, na sua maior parte repetição ou elaborações rituais das atividades da vida corrente. Essas atividades obrigatórias, tais como ir deitar, lavar-se, vestir-se ou andar a pé, se tornam, contudo, tarefas extremamente fatigantes e quase insolúveis. Nos diferentes casos e formas de neurose obsessiva, as ideias, os impulsos e as ações patológicas não se combinam em proporções iguais. Via de regra, um ou outro desses fatores domina o quadro e dá seu nome à doença. Mas o elemento comum em todas essas formas é suficientemente inconfundível. Certamente esta é uma doença louca. A imaginação psiquiátrica mais extravagante não teria conseguido, segundo penso, construir nada semelhante, e só mesmo vendo-a diante de si a cada dia é que se é levado a acreditar nela. No entanto, não suponham que ajudarão o paciente, nem de longe, admoestando-o para que adote uma nova conduta. Deixe de ocupar-se com esses pensamentos absurdos e faça algo sensato em lugar de suas extravagâncias infantis. Ele próprio gostaria de fazê-lo, pois está perfeitamente lúcido. Compartilha da opinião dos senhores acerca de seus sintomas neuróticos e até mesmo expressa espontaneamente aos senhores, só que ele próprio não consegue ajudar-se a si mesmo. O que é posto em ação em uma neurose obsessiva é sustentado por uma energia com a qual provavelmente não encontramos nada comparável na vida mental normal. Existe uma coisa apenas que ele pode fazer: realizar deslocamentos, trocas, pode substituir uma ideia absurda por outra um pouco mais atenuada. Em vez de um cerimonial, pode realizar um outro. Pode deslocar a obsessão, mas não removê-la. A possibilidade de deslocar qualquer sintoma para algo muito distante de sua conformação original é uma das principais características desta doença. Ademais, surpreende que, nesta condição, as contradições, polaridades com as quais a vida mental está entretecida emergem de maneira especialmente nítida, diferenciada, além das obsessões de conteúdo positivo e negativo. A dúvida se faz notar na área intelectual e lentamente começa a corroer até mesmo aquilo que geralmente é tido como muito certo. A situação inteira termina em um grau sempre crescente de indecisão, perda da energia e restrição da liberdade.
Ao mesmo tempo, o neurótico obsessivo inicia seus empreendimentos com uma disposição de grande energia, frequentemente é muito voluntarioso e, via de regra, tem dotes intelectuais acima da média. Geralmente, atingiu um nível de desenvolvimento ético satisfatoriamente elevado, mostra-se superconsciencioso e tem uma correção fora do comum em seu comportamento. Os senhores podem imaginar que não é pouco o trabalho que se requer para se poder penetrar, por pouco que seja, nessa miscelânea de traços de caráter e de sintomas, e de início não pretendemos nada mais do que compreender alguns desses sintomas e conseguir interpretá-los. Talvez os senhores desejassem conhecer antes disso, e tendo em mente nossos contatos anteriores, que atitude a psiquiatria contemporânea adota em relação aos problemas da neurose obsessiva. Está aí um capítulo árido. A psiquiatria dá nomes às diferentes obsessões, mas não diz nada mais acerca das mesmas. Por outro lado, insiste em que são degenerados aqueles que sofrem desses sintomas. Isto proporciona pouca satisfação. De fato, é um julgamento de valores, uma condenação, em vez de uma explicação. Supõe-se acharmos que todas as possíveis espécies de excentricidade conseguem ocorrer em degenerados. Pois bem, é verdade que devemos considerar aqueles que desenvolvem tais sintomas como sendo algo diferente em sua natureza de outras pessoas. Podemos, no entanto, perguntar: são eles mais degenerados do que outros neuróticos, do que os pacientes histéricos, por exemplo, ou aqueles que adoecem de uma psicose? Também aqui a caracterização é evidentemente muito genérica. Com efeito, cabe-nos a dúvida quanto a saber se existe absolutamente qualquer justificativa para essa generalização, quando sabemos que esses sintomas ocorrem também em pessoas renomadas de capacidade especialmente elevada, de capacidade importante para o mundo em geral. É verdade que, graças à sua própria discrição e às falsificações de seu biógrafo, pouco sabemos dos aspectos íntimos dos grandes homens que são nossos modelos. Não obstante, também sucede um deles, como Émile Zola, poder ser um fanático da verdade, e assim ficamos conhecendo seus muitos e estranhos hábitos obsessivos dos quais foi vítima a vida inteira. A psiquiatria inventou uma maneira de falar em degeneres supérieurs muito bonito, mas na psicanálise constatamos que é possível eliminar permanentemente esses estranhos sintomas obsessivos, assim como outras queixas, e também em pessoas não degeneradas. Eu próprio logrei repetidos êxitos neste ponto. Apresentar-lhes
Ei apenas 2 exemplos da análise de um sintoma obsessivo, um deles uma antiga observação, e não posso encontrar outra melhor que a substitua, e um outro exemplo encontrei-o recentemente. Limito-me a este pequeno número de vezes que é impossível, nestes relatos, evitar ser muito dispersivo e entrar em todos os detalhes. Uma senhora com cerca de 30 anos de idade que sofria das mais graves manifestações obsessivas e que eu talvez pudesse ter ajudado se uma eventualidade desfavorável não tivesse transformado em nada o meu trabalho, posso ser capaz de contar-lhes mais a respeito disso futuramente. Executava, entre outros, os seguintes e notáveis atos obsessivos, muitas vezes por dia. Ela corria desde seu quarto até um outro quarto contíguo, assumia determinada posição ali, ao lado de uma mesa colocada no meio do aposento, soava a campainha, chamando a empregada, dava-lhe algum recado ou dispensava-a sem maiores explicações e depois corria de volta para o seu quarto. Este não era certamente um sintoma muito desagradável, mas, assim mesmo, não podia deixar de causar curiosidade. A explicação foi obtida da maneira mais inequívoca e irrefutável, isenta de qualquer contribuição por parte do médico. Não consigo ver como eu poderia talvez ter formado alguma ideia do sentido desse ato obsessivo ou dado qualquer sugestão acerca do modo como devia ser interpretado. Sempre que eu perguntava à paciente por que faz isso, qual o sentido disto, ela respondia: não sei. Um dia, porém, após eu haver conseguido invalidar uma de suas dúvidas, uma dúvida importante, fundamental, ela subitamente soube a resposta e contou-me o que é que estava em conexão com um ato obsessivo. Mais de 10 anos antes, casara-se com um homem de muito mais idade do que ela, e na noite de núpcias ele ficou impotente. A miúde, durante a noite, ele viera correndo de seu quarto para o dela, a fim de tentar mais uma vez, porém sempre sem êxito. Na manhã seguinte, ele disse com tristeza: eu devia sentir-me envergonhado perante a empregada quando ela arrumara a cama. Pegou de uma garrafa de tinta vermelha que casualmente havia no quarto e derramou seu conteúdo sobre o lençol, mas não no exato lugar em que uma mancha viria a calhar. Num primeiro momento, não pude atinar com a relação entre esta lembrança e o ato obsessivo em exame. A única semelhança que pude encontrar foi no ato de correr de um quarto para o outro, e talvez na vinda da empregada. Minha paciente então levou-me até a mesa no segundo quarto e mostrou-me uma grande mancha na toalha. Depois explicou que assumia sua posição em relação à mesa da maneira tal que a empregada, ao ser dispensada de sua presença, não podia deixar de ver a mancha. Já não podia mais haver qualquer dúvida sobre a íntima conexão entre a cena de sua
Noite de núpcias e o ato obsessivo atual, embora ficassem por ser esclarecidas muitas outras coisas. Estava claro, em primeiro lugar, que a paciente se identificava com seu marido. Ela estava executando o papel dele, imitando sua corrida de um quarto a outro. Além disso, prosseguindo com a analogia, devemos concordar em que a cama e o lençol foram substituídos pela mesa e pela toalha. Isso poderia parecer casual, mas por certo não foi, sem finalidade que estudamos o simbolismo onírico. Também nos sonhos, frequentemente encontramos uma mesa que deve ser interpretada como uma cama. Mesa e cama juntas representam um casamento, e assim uma pode facilmente tomar o lugar da outra. Parece já estar provado que o ato obsessivo tinha um sentido. Parece ter sido uma representação, uma repetição daquela cena importante. Mas não devemos parar aqui. Se examinarmos a relação entre as duas cenas mais detidamente, provavelmente obteremos informações acerca de algo que vai além, acerca da intenção do ato obsessivo. Sua essência consistia, obviamente, em chamar a empregada e à vista desta mostrar a mancha em contraste com o comentário do marido de que se sentiria envergonhado perante a empregada. Assim sendo, ele, cujo papel ela estava desempenhando, não se sentia envergonhado perante a empregada, portanto, a mancha estava no lugar certo. Vemos, portanto, que ela não estava simplesmente repetindo a cena, ela estava continuando-a e, ao mesmo tempo, corrigindo-a, ela estava consertando-a. No entanto, com isso, ela também estava corrigindo uma outra coisa que fora tão desagradável aquela noite e que tornou necessário o expediente com a tinta vermelha, a impotência dele, de modo que o ato obsessivo estava dizendo: não, não é verdade. Ele não tinha por que sentir-se envergonhado perante a empregada. Ele não ficou impotente. Representava este desejo à maneira de um sonho, como sendo satisfeito numa ação da época atual. Servia ao propósito de fazer seu marido superar a desventura passada. Tudo quanto eu poderia lhes dizer a respeito dessa mulher ajusta-se ao fato, ou, mais corretamente falando, tudo o mais que sabemos a respeito do caso abre o caminho mediante esta interpretação ininteligível. A mulher estivera separada de seu marido durante anos e estava debatendo-se com a intenção de obter divórcio legal. Contudo, não havia como livrar-se dele. Ela era forçada a permanecer fiel a ele. Retirou-se do mundo para não ser tentada. Em sua imaginação, desculpava-o e engrandecia as qualidades dele. Na verdade, o mais profundo segredo de sua doença consistia em que, através desta doença, protegia seu marido de comentários maldosos, justificava-se por estar separada dele e possibilitava-lhe levar uma vida separada, cômoda. Assim, a análise de um ato obsessivo inócuo conduziu ao mais íntimo âmago de uma doença, mas,
ao mesmo tempo, revelou-nos uma parte não pequena do segredo da neurose obsessiva em geral. Estou satisfeito por fazê-los deterem-se um pouco neste exemplo, porque reúne condições que não se poderia esperar encontrar facilmente em todos os casos. Aqui, a interpretação do sintoma foi descoberta pela própria paciente de um só golpe, sem qualquer influência ou intervenção por parte do analista, e resultou de uma conexão com um acontecimento que, como geralmente é o caso, não pertencia a um período esquecido da infância, mas que ocorre na vida adulta da paciente e permaneceu vivo em sua memória. Todas as objeções que a crítica normalmente costumava levantar contra a nossa interpretação dos sintomas caem por terra, neste caso particular. Não podemos esperar ter sempre tanta sorte. E mais uma coisa, os senhores não ficarão surpresos pela forma como o discreto ato obsessivo nos conduziu até a intimidade da paciente. Uma mulher não poderia ter nada mais íntimo para contar do que a história de sua noite de núpcias. Foi por acaso e sem maior significação que chegamos justamente à intimidade da vida sexual? Sem dúvida poderia ser o resultado da escolha que fiz nessa ocasião. Não sejamos apressados demais em formar nosso julgamento e passemos ao meu segundo exemplo, que é de tipo bem diferente, uma amostra de uma espécie muito comum, um ritual de dormir. Uma jovem de 19 anos de idade, bem desenvolvida e bem dotada, era filha única de pais que superava em instrução e vivacidade intelectual. Em criança, havia sido alegre e decidida, e no decorrer dos últimos anos havia se transformado, sem qualquer causa visível, em neurótica. Era muito irritável, especialmente para com a mãe, sempre insatisfeita e deprimida, com tendência à indecisão e à dúvida. Finalmente, verificou que não conseguia mais caminhar livremente por praças ou ruas relativamente largas. Não nos ocuparemos muito de sua complexa doença, que se enquadrava em pelo menos 2 diagnósticos: agorafobia e neurose obsessiva. Deter-nos-emos apenas no fato de que ela também desenvolveu um ritual de dormir, com o qual atormentava seus pais. Em certo sentido, pode-se dizer que toda pessoa normal tem seu ritual de dormir, ou que estabeleceu determinadas condições necessárias cujo não preenchimento interfere com o adormecer. Toda pessoa se impõe determinadas formalidades na transição do estado de vigília ao de sono e repete-as da mesma maneira todas as noites. Tudo aquilo que uma pessoa sadia exige como condição necessária para dormir pode, contudo, ser compreendido racionalmente, e no caso de circunstâncias externas exigirem uma mudança, a pessoa cede com facilidade, sem perda de tempo. Um ritual patológico, porém, é inflexível, insiste em ser levado a cabo, mesmo à custa de grandes sacrifícios. Também se oculta atrás de uma fundamentação racional e
a um exame superficial. Parece divergir do normal apenas por uma exagerada meticulosidade. Entretanto, a um exame mais acurado podemos ver que o disfarce é insuficiente, que o ritual compreende certas especificações que avançam muito além de sua base racional e outras que positivamente a contradizem. Esta paciente de que estamos falando alegou como pretexto de suas precauções noturnas que necessitava de silêncio para dormir e devia abolir qualquer fonte de ruído. Com este fim em vista, fazia 2 tipos de coisas: parava o grande relógio em seu quarto, todos os outros relógios eram removidos do quarto e sequer permitia que seu minúsculo relógio de pulso ficasse dentro de sua mesinha de cabeceira. Vasos de flores e outros vasos eram agrupados na escrivaninha de modo que não pudessem cair e quebrar-se durante a noite e perturbar-lhe o sono. Ela se apercebia de que estas medidas só podiam encontrar uma justificativa ostensiva na observância da regra do silêncio. O tic-tac de seu pequenino relógio de pulso não poderia ter sido audível ainda que fosse deixado na mesa de cabeceira, e todos temos experiência do fato de que o tic-tac regular de um relógio de pêndulo nunca perturba o sono, mas age, isto sim, como soporífero. Admitiu também que seu medo de que os vasos de flores e outros vasos, se deixados em seus lugares, pudessem cair e quebrar por si mesmos, carecia de qualquer fundamento. No caso de outras especificações feitas pelo ritual, abandonava-se o pretexto da necessidade de haver silêncio. Na verdade, a exigência de que a porta entre seu quarto e o quarto dos pais devesse permanecer entreaberta, exigência que ela satisfazia colocando diversos objetos no vão da porta, parecia, pelo contrário, agir como fonte de ruídos perturbadores. As especificações mais importantes referiam-se, todavia, à cama propriamente dita. O travesseiro na parte superior da cama não devia tocar o encosto de madeira da cabeceira. O travesseiro pequeno devia repousar sobre o travesseiro grande, somente numa posição específica, ou seja, de modo a configurar a forma de um diamante. A cabeça devia repousar então exatamente no sentido do diâmetro maior do diamante. O edredom, ou duschent, ou duschente, como o chamamos na Áustria, tinha de ser, antes de colocado sobre a cama, sacudido de tal maneira que a parte inferior ficasse muito volumosa. Depois, no entanto, ela jamais deixava de aplanar esse acúmulo de penas, comprimindo-o para os lados. Com a permissão dos senhores, desprezarei os demais detalhes muito banais do ritual. Não nos ensinariam nada de novo e nos levariam para bem longe de nossos objetivos. Os senhores não devem, contudo, negligenciar o fato de que tudo isso não se fazia sem dificuldades. Havia sempre a apreensão de que as coisas não tivessem sido feitas corretamente. Tudo tinha de ser verificado e repetido. Dúvidas assaltavam ora uma
outra das medidas de segurança, e o resultado era que se gastavam nisso 2 ou 3 horas, durante as quais a jovem não podia dormir e também não haveria de permitir que dormissem os seus atemorizados pais. A análise destes tormentos não se faz tão simplesmente assim como a análise do ato obsessivo de nossa paciente anterior. Fui obrigado a apresentar à jovem paciente determinadas alusões e propor interpretações, as quais sempre eram rejeitadas com um decidido não, ou aceitas com dúvida desdenhosa. Passada essa primeira reação ou rejeição, seguiu-se, porém, uma época durante a qual ela se ocupava com as possibilidades que se lhe apresentavam, juntava associações às mesmas, referia recordações e estabelecia conexões, até que, por seu próprio esforço, passou a aceitar todas as interpretações. À medida que isso aconteceu, ela abrandou a execução de suas medidas obsessivas e, antes mesmo do fim do tratamento, havia abandonado por completo o ritual. Os senhores devem entender também que o trabalho analítico, tal como o efetuamos hoje em dia, praticamente exclui o tratamento sistemático de qualquer sintoma isolado até ser inteiramente elucidado. Pelo contrário, vemo-nos obrigados a abandonar repetidamente um determinado tema, na expectativa certa de retornar a ele novamente em outros contextos. A interpretação de seus sintomas que estou por mostrar-lhes é uma consonância com isso, uma síntese de achados que foram surgindo, interrompidos por outro trabalho durante um período de semanas e meses. Nossa paciente gradualmente veio a constatar que era devido à sua qualidade de símbolos dos genitais femininos que os relógios eram retirados do meio de seus objetos de uso à noite. Os relógios, embora em outra parte tenhamos encontrado outras interpretações simbólicas para os mesmos, assumiram a significação genital devido à sua relação com processos periódicos e intervalos de tempo iguais. Uma mulher pôde gabar-se de que sua menstruação funcionava com a regularidade de um relógio. A ansiedade de nossa paciente, porém, estava voltada em especial contra a possibilidade dela ter o seu sono perturbado pelo tic-tac de um relógio. O tic-tac do relógio pode ser comparado com a pulsação ou latejamento do clitóris durante a excitação sexual. Realmente, ela havia repetidas vezes acordado durante a noite com essa sensação, que agora se lhe tinha tornado desagradável, e expressou esse medo de uma ereção através da regra de que todos os relógios em funcionamento deviam ser removidos de perto de si durante a noite. Vasos de flores, assim como todos os vasos, também são símbolos sexuais. Tomar precauções para que não caíssem e não se quebrassem durante a noite, portanto, não deixava de ter seu correto sentido.
conhecemos o costume tão difundido de quebrar um vaso ou um prato nas cerimônias dos esponsais. Cada um dos homens presentes apanha um dos fragmentos e podemos considerar isto como sendo um sinal de sua renúncia à pretensão que tinha em relação à noiva, em virtude de uma lei nupcial que remonta a uma época anterior ao estabelecimento da monogamia. Com relação a esta parte de seu ritual, a jovem referiu uma lembrança e diversas associações. Certa vez, quando era criança, sofreu uma queda no momento em que tinha nas mãos um vaso de vidro ou porcelana, resultando-lhe um corte em um dedo e sangramento profuso. Quando cresceu e tomou conhecimento dos fatos referentes ao ato sexual, desenvolveu uma ideia angustiante de que, na sua noite de núpcias, ela não iria ter perda de sangue e assim deixaria de mostrar que era virgem. Suas precauções com a possibilidade de os vasos se quebrarem significavam, pois, um repúdio a todo o complexo referente à virgindade e ao sangramento no primeiro coito, igualmente um repúdio ao medo de sangrar e, ao contrário, medo de não sangrar. Estas precauções que ela subordinava à evitação do ruído tinham apenas remota conexão com tal complexo. Ela atinou um dia com a significação central de seu ritual, quando subitamente compreendeu a significação da regra segundo a qual o travesseiro não devia tocar no encosto da cabeceira da cama. O travesseiro, disse, sempre havia sido para ela uma mulher, e o encosto da madeira ereto um homem. Assim desejava, por meios mágicos, podemos acrescentar, manter homem e mulher separados, isto é, separar seus pais um do outro, não lhes permitindo terem relações sexuais. Anos antes, em época anterior ao estabelecimento do ritual, havia procurado atingir o mesmo objetivo de maneira mais direta. Havia simulado medo ou explorara uma tendência ao medo que já se encontrava presente, a fim de que as portas comunicantes entre o quarto dos pais e seu quarto de criança não ficassem fechadas. Esta regra, com efeito, tinha sido mantida em seu ritual atual. Dessa forma, deu-se a si mesma a oportunidade de ficar escutando seus pais. Entretanto, ao utilizá-la, desenvolveu uma insônia que durou meses. Não satisfeita com perturbar os pais por este meio, conseguiu que lhes permitissem dormir de tempos em tempos na cama dos pais, entre eles o travesseiro e o encosto de madeira. Assim, não conseguiram aproximar-se. Por fim, quando já era tão grande que se tornou fisicamente desconfortável para ela encontrar lugar na cama entre seus pais, conseguiu, por uma consciente simulação de ansiedade, combinar com sua mãe uma troca de lugares com esta. À noite, a mãe então cedia-lhe o lugar, de modo que a paciente
conseguia dormir ao lado do pai. Sem dúvida, essa situação transformou-se no ponto de partida de fantasias cujo efeito secundário se podia constatar no ritual. Se um travesseiro era uma mulher, então o sacudir o edredom até todas as penas se localizarem na parte inferior e causarem um abaulamento também tinha um sentido. Significava uma mulher ficar grávida. Ela, contudo, nunca deixava de desfazer novamente essa gravidez, pois, durante anos, temera que o coito de seus pais resultasse em mais um filho e desta forma presenteassem-na com um rival. Por outro lado, se o travesseiro grande era uma mulher, a mãe, o travesseiro menor, somente podia representar a filha, porque este travesseiro tinha de ser colocado na forma de um diamante e a cabeça situar-se justamente ao longo da linha central. Foi fácil recordar-lhe que essa forma de diamante é a figura desenhada em todos os muros para representar os genitais femininos abertos. Sendo assim, ela própria estava representando o homem e substituindo o órgão masculino por sua cabeça. O simbolismo da decapitação como símbolo de castração. Pensamentos muito dissolutos, dirão os senhores, para estarem passando na cabeça de uma jovem solteira. Admito que sim, mas não devem esquecer de que não criei essas coisas, apenas interpretei-as. Um ritual de dormir igual a esse também é algo estranho, e os senhores não deixarão de constatar como o ritual corresponde às fantasias reveladas pela interpretação. Atribuo, todavia, maior importância ao fato de notarem que, no ritual, o que se verificou não foi o resultado de uma única fantasia, mas de diversas, embora tivessem um ponto nodal em alguma parte, e ademais que as regras estabelecidas pelo ritual reproduziam os desejos sexuais da paciente num ponto positivamente e noutro negativamente. Em parte representavam esses desejos e, em parte, derivam de defesa contra os mesmos. Poder-se-ia também obter mais alguma coisa da análise desse ritual, se este pudesse ser adequadamente vinculado aos demais sintomas da presente. Nossa investigação, contudo, não segue esta direção. Os senhores devem contentar-se com um indício de que a jovem estava dominada por uma ligação erótica com seu pai, ligação cujos começos remontavam à sua infância. Talvez fosse por isso que ela se aportava de forma tão inamistosa com sua mãe, e não podemos deixar de atentar para o fato de que a
Análise deste sintoma nos levou de volta mais uma vez à vida sexual de uma paciente. Talvez nos surpreendêssemos menos com isso à medida que mais frequentemente compreendemos o sentido e a intenção dos sintomas neuróticos. Mostrei-lhes, portanto, como base, em 2 exemplos escolhidos, que os sintomas neuróticos, como as parapraxias e os sonhos, possuem um sentido e têm íntima conexão com as experiências do paciente. Posso esperar que acreditarão nesta tese extremamente importante com as provas dos 2 exemplos? Não. Entretanto, podem os senhores exigir que eu continue a dar-lhes outros exemplos até que se declarem satisfeitos? Novamente, não, pois tendo em vista a maneira detalhada como abordo cada caso isoladamente, teria de dedicar um ciclo de conferências de 5 horas ao estabelecimento de apenas este ponto da teoria das neuroses. Devo assim contentar-me com ter-lhes dado uma prova experimental de minha asserção, e quanto ao restante, remeto-os aos relatos que a bibliografia oferece sobre o assunto. As clássicas interpretações de sintomas do primeiro caso de histeria de Breuer, a vívida luz lançada sobre os mais obscuros sintomas daquilo que se conhece como demência praecox, por Jung, 1907, numa época em que ele era apenas psicanalista e ainda não aspirava a ser profeta, e a todos os trabalhos que desde então têm enchido os nossos periódicos, não faltavam investigações justamente sobre esses assuntos. A análise, interpretação e tradução de sintomas psiconeuróticos provaram ser tão atraentes para o psicanalista que estes por um tempo negligenciaram os demais problemas da neurose. Se alguns dos senhores empreender exercícios desta natureza, certamente terá uma poderosa impressão da quantidade de provas documentais, mas também se defrontará com uma dificuldade. O sentido de um sintoma, conforme verificamos, possui determinada conexão com a experiência do paciente. Quanto mais individual for a forma dos sintomas, mais motivos teremos para esperar que seremos capazes de estabelecer esta conexão. A tarefa, então, consiste simplesmente em descobrir, com relação a uma ideia sem sentido e uma ação despropositada, a situação passada em que a ideia se justificou e a ação serviu a um propósito. O ato obsessivo de nossa paciente, que corria para a mesa e tocava a campainha para chamar a empregada, é um modelo perfeito
dessa espécie de sintomas. Existem, contudo, e são muito frequentes, sintomas de tipo bem diferente. Devem ser descritos como sintomas típicos de uma doença. São quase os mesmos em todos os casos. As distinções individuais neles desaparecem ou pelo menos diminuem de tal forma que é difícil pô-los em conexão com a experiência individual dos pacientes e relacioná-los a situações particulares que vivenciaram. Voltemo-nos mais uma vez para a neurose obsessiva. O ritual de dormir de nossa segunda paciente já tem, neste consenso, muitos aspectos típicos, embora ao mesmo tempo tenha muitos traços individuais, de forma a tornar possível aquilo que denomino interpretação histórica. Mas todos esses pacientes obsessivos têm uma tendência a repetir, a executar seus atos ritmicamente e mantê-los isolados de outros atos. A maioria deles lava-se em demasia. Pacientes que sofrem de agorafobia, topofobia ou medo de espaços, que não consideramos mais como neurose obsessiva, mas descrevemos como histeria de angústia. Frequentemente repetem os mesmos aspectos em seus sintomas, com enfadonha monotonia, têm medo de espaços fechados, de amplas praças descampadas, de estradas e ruas longas, sentem-se protegidos quando acompanhados de um conhecido ou seguidos por um veículo, e assim por diante. Com um background semelhante, diferentes pacientes, não bastante, exibem suas exigências individuais, manhas, como se costuma dizer, que em alguns casos se contradizem abertamente umas às outras. Um paciente evita apenas ruas estreitas e um outro somente ruas largas. Um consegue sair somente se houver poucas pessoas na rua, ao passo que um outro apenas sai se existem muitas. Da mesma forma, a histeria, apesar da quantidade de traços individuais, possui em exagero sintomas comuns típicos que parecem opor-se a qualquer derivação histórica fácil. E não devemos esquecer que são estes sintomas típicos, na verdade, que nos dão a orientação com que fazemos nosso diagnóstico. Suponhamos que, num caso de histeria, tenhamos realmente constatado um sintoma típico remontar a uma experiência ou a uma sequência de experiências semelhantes. Um caso de vômito histérico, por exemplo, relativo a uma série de recordações desagradáveis. Então, ficamos na incerteza quando a análise de um caso semelhante de vômitos revela uma série de experiências obviamente verdadeiras, de natureza muito diferente. Parece, pois, como se, por motivos desconhecidos, os pacientes histéricos
não pudessem deixar de ter os vômitos, e como se as causas históricas precipitantes reveladas pela análise fossem apenas pretextos que, no caso de se comprovarem, são explorados por essa necessidade interna. Assim sendo, defrontamo-nos agora com a desanimadora descoberta de que, embora tenhamos a capacidade de fornecer uma explicação satisfatória dos sintomas neuróticos individuais mediante sua conexão com as vivências, essa nossa capacidade deixa-nos na incerteza quando chegamos aos sintomas típicos muito mais frequentes. Ademais disso, estou longe de ter-lhes apontado todas as dificuldades que surgem ao intentarmos a sério efetuar a interpretação histórica dos sintomas, e nem pretendo fazê-lo, pois, embora seja minha intenção não lhes explicar todas as coisas segundo uma perspectiva favorável ou ocultá-las, não posso atirá-los na perplexidade e na confusão justamente no início de nossos estudos em conjunto. É verdade que apenas estamos no início de nossos esforços de compreender a significação dos sintomas. Ater-nos-emos, porém, àquilo que conseguimos e seguiremos nosso caminho passo a passo até obtermos o domínio daquilo que ainda não compreendemos. Portanto, tentarei consolá-los com o pensamento de que mal se pode pensar que haja qualquer distinção fundamental entre um tipo de sintoma e outro. Se os sintomas isoladamente são tão inequivocamente dependentes das experiências pessoais do paciente, resta a possibilidade de os sintomas psíquicos remontarem a uma experiência que é típica em si mesma, comum a todos os seres humanos. Outros aspectos ocorrentes com regularidade nas neuroses podem constituir relações gerais impostas ao paciente pela natureza de sua modificação patológica, como as repetições ou as dúvidas na neurose obsessiva. Em resumo, não temos motivo para um desespero prematuro. Veremos o que resta por ser visto. Uma dificuldade semelhante se ergue diante de nós na teoria dos sonhos. Não pude abordá-la antes quando discorremos a respeito de sonhos. O conteúdo manifesto dos sonhos possui a maior diversidade e variedade individual, e mostramos detalhadamente o que é que derivamos deste conteúdo por meio de uma análise. Além destes, há, contudo, sonhos que igualmente merecem ser chamados de típicos, que acontecem em todas as pessoas da mesma forma, sonhos de conteúdo uniforme que oferecem as mesmas dificuldades à interpretação. São sonhos com cair, voar, flutuar, nadar, envergonhar-se, estar nu e alguns outros sonhos de ansiedade que conduzem em pessoas diferentes
ora esta, ora aquela interpretação, sem que se possa elucidar sua uniformidade e ocorrência características. Mas também nesses sonhos observamos ser este substrato comum enriquecido por acréscimos que variam de indivíduo para indivíduo, e é provável que, com a ampliação de nossos conhecimentos, se torne possível sem empecilhos incluir também esses sonhos na compreensão da vida onírica que adquirimos de outros sonhos.